Muito bem, gente. Então, estamos gravando o livro 4, página 286. Vamos fazer nossa aula para a gente concluir o nosso conteúdo. O conteúdo é equações da circunferência. Está no livro, certo? Vou tentar resumir aqui, mas o que eu vou falar está no livro aí. Equações da circunferência. Olha só. Nós, em geral, nós temos duas formas de expressar a circunferência, certo? Então, a circunferência é o conjunto de todos os pontos do plano, né? Equidistantes de um ponto fixo, né? Aqui eu tenho o raio da circunferência, né? Raio, aqui eu tenho um ponto P qualquer, e esse ponto aqui central é o centro da circunferência, né? Centro, certo, gente? Em geral, a gente representa as circunferências, tá centro aqui, senão você atrapalha com raio. Centro e raio, certo? Em geral, a gente representa as circunferências com a letrinha grega. Essa letrinha que está aí é chamada de lambda, certo? Mas pode ser qualquer outra letra grega. Lambda é a letrinha que a gente usa para... Cuidado, não é lambida, não, viu, gente? É lambda, tá legal? Lambda. Em geral, a gente representa as circunferências usando essa letrinha grega aí. Certo? Muito bem. Então, a gente tem dois tipos, né? De equações de circunferência. Eu vou falar da equação reduzida. Né? Ó, então, digamos que o centro C tenha coordenadas MN, que é o centro, um ponto, né? E raio R. Então, a equação reduzida é assim, ó, x menos m ao quadrado mais y menos n ao quadrado igual a r ao quadrado. Isso aqui é chamada equação reduzida da circunferência, certo? De centro do ponto MN e raio R. Vamos ver como é que se escreve a equação geral. Equação geral. A equação geral, gente, ela é obtida quando a gente desenvolve a equação reduzida, certo? A gente parte da equação reduzida e chega na equação geral, certo? Então, assim, ó, olha só, como é a equação reduzida? É x menos m ao quadrado mais y menos n ao quadrado igual a r ao quadrado, né? Então, se a gente for desenvolver isso aqui, ó, desenvolvendo, fica quadrado primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E o outro, quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, 2ny, né? Mais o quadrado do segundo. Passo o R2 para dentro, igual a zero. Aí eu começo a agrupar assim, ó, x2 mais y2 menos 2mx menos 2ny, certo? Mais m2 mais n2 menos r2 igual a zero, certo? Então, essa aqui é a equação geral. Fazendo C igual a m2 mais n2 menos r2, a minha equação fica assim, ó. Temos x2 mais y2 menos 2mx menos 2ny. Aí, ó, esse pedaço aqui todinho, m2 mais n2 menos r2, eu fiz C, ó. Mais C igual a zero. Pronto. Essa aqui é a equação geral de uma circunferência e essa aqui é a equação reduzida. Olha que a equação geral é... Eu desmembrei a equação reduzida, cheguei na geral, certo? Muito bem. Ok, gente. Então, como ele fala aí, equação de segundo grau e a circunferência. Equação de segundo grau
e a circunferência. Observe qual é a relação que existe. Ó, gente, tudo está no livro, viu? Tudo está no livro. Se eu botar alguma coisa diferente aqui, eu aviso para vocês. Então, gente, digamos que eu tenho a equação de segundo grau em duas variáveis, escrita assim, ó. AX2 mais BXY mais CY2 mais DX mais EY mais F igual a zero. Isso é uma equação de segundo grau com duas variáveis, X e Y. Estão vendo? Certo? Essa equação será uma circunferência ou representa uma circunferência, certo? Representa essa equação de segundo grau, nas variáveis x e y, representa uma circunferência. O que aconteceu é o seguinte: se dos pontos o A tem que ser igual a C, então esse termo A tem que ser igual a esse termo C, ó, certo? Diferente de zero, não pode ser zero, certo? E o B for zero. O que é que eu estou dizendo? Esse A e esse C tem que ser dois números iguais, diferentes de zero, e o B é zero. Se o B é zero, não tem o termo XY, certo? Então, isso aqui é a condição necessária para que a equação de segundo grau com duas variáveis represente uma circunferência, tá bom? Eu vou apagar do lado de cá. Vou apagar esse lado. Muito bem. Então, vamos ver o seguinte. Como é que eu faço para encontrar as coordenadas do centro? Coordenada do centro C. Ó, gente, vai ser sempre assim. Menos D sobre 2A e menos E sobre 2A. Isso é o centro. Coordenadas do centro. Certo? Ó, repara. Vou melhorar para você. O centro tem coordenadas M, N. Certo? O M vai ser sempre menos D sobre 2A. E o N vai ser sempre menos E sobre 2A. Aí eu tenho as coordenadas do centro. Certo? O raio, como é que eu acho? O raio vai ser sempre assim, viu? Ó. Raiz de D2 mais E2 menos 4AF, certo? Tudo isso dividido por 2A. Então, aqui eu tenho as coordenadas do centro e aqui eu tenho a medida do raio de uma circunferência escrita na forma geral, tá bom? Ok. Vamos ver o exemplo que tem resolvido no livro de vocês, viu? Está resolvido. Exemplo. Determinar o centro e o raio da circunferência. X2 mais Y2 menos 10Y menos 7 igual a zero. Então, isso é uma circunferência, tá vendo? O A é igual ao C, tá vendo? O A é o termo que está junto de X2, ó. O C é o termo que está junto de Y2, tá vendo? O A é 1, o C é 1. Não tem o termo XY junto, não tem. O D é menos 4, o E é 10, né? Se você for comparar a equação da circunferência, certo? Então, vamos lá. Eu quero o centro e o raio. Como é que é o centro? Centro possui coordenadas M, N. Como é que eu calculo M? Menos D sobre 2A. Observe que o D, gente, é o coeficiente de X, tá vendo? É o que está junto de X. Quem é o D, então, aqui? Menos 4. Então, é menos 4 sobre 2 vezes o A. Quem é o A? É o coeficiente de X2. O coeficiente de X2 é 1. Então, 4 dividido por 2 dá 2. O N é menos E, certo? Sobre 2A. Observe. Menos o E. O E é o coeficiente de Y, tá vendo? Ó? O E é o coeficiente de Y. Quem está junto de Y aqui? 10. Então, é menos 10 sobre 2 vezes o A, que é 1. Então, isso é igual a menos 5. Então, qual é as coordenadas do centro? 2 e 5. Aqui é o centro. Já achei. Centro. Agora vem o quê? O raio. Como é que eu acho o raio? Raiz de, olha lá a forma, D ao quadrado,
mais E ao quadrado menos 4AF dividido por 2A. Não é assim? Então, o raio vai ser igual. O D, coeficiente do x. Quem é o coeficiente do x? Menos 4. Então, eu tenho menos 4 ao quadrado. O E, coeficiente do y. Então, 10 ao quadrado. Menos 4, o A é 1. E quem é o F? É o termo independente. Ó. Menos 7. Tá vendo? Ó? Tudo isso dividido por 2A. 2 vezes 1. Tá bom? Vamos passar para o outro lado. Observe. Agora é só fazer conta. O raio vai ser a raiz de menos 4 ao quadrado é 16, mais 10 ao quadrado é 100, menos com menos mais, 28, né? Dividido por 2 vezes A, 2. Então, aqui vai ficar a raiz, olha só, 116 por 28 é 144, né? Dividido por... Quanto é a raiz de 144, gente? 12. 12 dividido por 2, quanto é que vai dar o raio? 6. Pronto. Achei o centro e achei o raio da circunferência, tá vendo? Muito fácil. Só usar aquelas formulazinhas ali e a gente acha sem problema. Tá legal? Muito bem. Então, copia ligeirinho. Vamos ver agora posições relativas entre ponto e circunferência. E um ponto e circunferência. Quais são as posições que um ponto pode ocupar em relação a uma circunferência, certo? Então, vamos lá. Vamos analisar isso aí bem direitinho. E, olha só. Primeiro caso, o ponto P é externo. Então, primeiro, P é externo ou exterior, tanto faz. A lambda quer dizer a circunferência, né? Certo? Vou botar aqui a circunferência para vocês se atrapalharem. Olha só. P é externo. Então, qual é a situação que você tem? Ó? Você tem aqui uma circunferência de centro no ponto C e aqui tem um ponto P, ó. Tá vendo? Daqui para cá é a medida do raio, né, gente, da circunferência, ó. E daqui para cá é a distância do centro até o ponto, né? Certo? Então, vocês observem que, neste caso, a distância de P até C é maior que R, né? Então, distância do ponto P até o centro é maior que a medida do raio, né? Ó, esse tamanho daqui para cá é maior que o raio. Quando isso acontece, a gente diz que o ponto é externo. Segunda situação. O ponto P pertence, olha só, viu? Pertence à circunferência. Pertence à circunferência. Observe. Então, vocês têm a circunferência C. Aqui um ponto P, ó. Ele pertence à circunferência. A circunferência é só essa linha, né? Aí observa, daqui para cá é o raio e daqui para cá também é a distância do ponto ao centro, né? Então, vai pertencer à distância do ponto ao centro, quando essa distância foi exatamente igual à medida do raio. Ó. Aí o ponto P pertence à circunferência, certo? Só para o lado de cá agora. Então, vamos lá. Virem a página. Vocês vão encontrar agora a terceira situação, é quando o ponto P é interno. P é interno ou interior, tanto faz. Certo? Interno ou interior, viu? A circunferência. Certo? Então, a situação que vocês têm é essa, ó.
circunferência de centro do ponto C. Está aqui a medida do raio, ó. Está aqui um ponto P que está interno, tá vendo? Ó? E aqui é a distância do ponto P até o raio. Então, vocês observam que quando a distância do ponto C, né, ou do ponto P, ou do ponto C, tanto faz, né, de P até C, for menor que o raio, não é menor que o raio essa distância? Ó, certo? Pronto. Vocês têm as três situações. Ou ele é externo, quando a distância de C até P for maior que o raio, ou pertence, quando a distância de P a C for o raio, ou é interno, quando a distância de P a C for menor que o raio. Certo? Muito bem. Vamos ver o tipo de posições. Posições relativas entre reta e circunferência. Certo? Vamos estudar essas posições relativas agora. Então, olha o livro de vocês aí. Muito bem. Então, observe. Primeira, a reta T, é exterior ou externa, certo? A circunferência, certo? É a primeira situação. Observe também. Não tem nada demais a gente observar isso. Olha. Está aqui uma circunferência de centro do ponto C. Está aqui uma reta. Ó. Essa reta é a reta T. Está aqui a medida do raio. Ó, medida do raio. E aqui está a distância da reta D, né? Da reta até a reta T. Então, observe que essa distância entre o centro e a reta T, ela é maior que o raio. Distância, agora observe, ó, é de um ponto, que é C, a uma reta, que é T. Ó. Aqui é a distância dos pontos, ó. Certo? Mas aqui é a distância, né, de um ponto, que é C, até uma reta T, for maior que o raio. Aí a gente diz que a reta é exterior. 2. A reta, presta atenção, T, a reta T, é tangente. Tangente à circunferência, certo? Observe, vocês têm aqui uma reta, uma circunferência, de centro no ponto C, e tem uma reta aqui, ó. Essa reta aqui é a reta T, certo? Essa reta T é tangente à circunferência. Por quê? Porque intercepta a circunferência em apenas um ponto. Estão vendo aí? Certo? Então, aqui eu tenho um centro, aqui eu tenho um ponto T grande, ó. Esse ponto T grande aqui, gente, não sei se o livro fala aí para vocês, eu acho que fala. Fala. Ele é chamado de ponto de tangência. O que é o ponto de tangência? É o ponto onde a reta intercepta a circunferência. Observe que só intercepta a circunferência em um ponto, tá vendo? Aqui é o raio e aqui é a distância, ó. Tá certo? Então, observe você o seguinte. Onde é que uma reta é tangente? Observe. A reta T é tangente à circunferência se a distância do centro até a reta, ó, for exatamente igual ao raio, não é? Quando a distância do ponto C até a reta T for igual ao raio, significa dizer que a reta T é tangente. E observe uma coisa interessante. A interseção entre a circunferência e a reta Tzinho dá o ponto T grande, ó. Só dá um ponto, tá vendo? Ó? Por isso que é chamado de reta tangente. Neste caso aqui, vocês podem até colocar aí, por favor, lambda. A interseção de lambda, interseção com Tzinho, é o conjunto vazio nesse caso. Né? Não existe interseção entre a circunferência e a reta. Por isso que a reta é exterior. Quando a interseção é de apenas um ponto, ela é tangente, tá bom? Terceiro, a reta T
é secante à circunferência. Certo? Muito bem. Quando isso acontece? Vamos desenhar aqui uma circunferência. Centro no ponto C, a circunferência lambda, certo? E observe que eu vou desenhar uma reta aqui, ó. Reta T. Pensa em 2 pontos, tá vendo? Ponto A, ponto B. Estão vendo aí? Observe, daqui para cá é a medida do raio e daqui para cá é a distância do centro até a reta T. Então, quando a distância do centro até a reta T for menor que a medida do raio, a reta é secante. Estão vendo? Estão vendo? E observe, a interseção entre a circunferência e a reta me dá 2 pontos, ó, A e B. Então, a reta é secante quando ela corta a circunferência em 2 pontos. Legal? Muito bem. Bom, posições relativas entre duas circunferências, é só ler aí essa página aí, tá certo, gente? Não tem muito o que fazer, não. É só ver, é bem intuitivo isso aí. Bom, vamos passar para a parte dos exercícios praticando. Procurem aí, praticando, exercício. Tem alguns exercícios resolvidos, aí vocês podem olhar, já está resolvido aí no livro. Mas eu quero que a gente comece a fazer os exercícios praticando. Certo, Ana Messia? Ana Beatriz? Ok? Então, vamos ver o que é que a gente pode descobrir sobre essas informações que eu falei para vocês. Ok. Lembrando, para quem chegou agora, que eu já coloquei no grupo de vocês o dia da prova, no dia 17 de dezembro, certo? E 1h30 da tarde às 5h30 da tarde, tá bom? E o conteúdo também já está lá no grupo de vocês. Deem uma olhadinha. Hoje, dia, quanto é hoje do mês? 3, né? Hoje, dia 3, temos aula hoje, temos aula dia 10, que é a próxima quinta. E como nossa prova é à tarde, a gente já tem aula dia 17, né? Para fazer mais exercício. Tá legal? Então, se ligam. Primeiro, vamos lá. É o exercício praticando, viu? Determina a equação da circunferência concêntrica à circunferência. Vai, pai. Lambda tem a circunferência assim. X2 mais Y2 menos 4x menos 8y menos 29 igual a 0. E que passa pelo ponto P58. P e coordenadas 5,8. Primeiro, tem algumas informações importantes. Ó, o que é que significa circunferência concêntrica? Circunferência. O nome já deixa, já? Alguém já pode me dizer? Concêntrica. O que quer dizer isso? Circunferência concêntricas, que são circunferências, são... então, é uma circunferência... possuem o mesmo centro. Por isso que é concêntrica, mesmo centro, certo? Então, circunferência concêntrica são circunferências que possuem o mesmo centro. Então, repare, eu quero determinar uma equação de uma circunferência, vamos chamar isso aqui de lambda 2, certo? Lambda 2, vamos chamar de lambda 1 a circunferência que eu quero. Então, são duas circunferências, na realidade é assim, ó. Aqui uma circunferência, aqui a outra, ó. E elas têm o mesmo centro, certo? Então, digamos, essa aqui eu vou chamar de lambda 1. E essa de dentro, lambda 2. Então, essas circunferências, lambda 1 e lambda 2, elas são concêntricas. Por quê? Porque elas possuem o mesmo centro, ó. O mesmo centro. Então, gente, observe bem como é que a gente vai fazer, viu? Vou passar para o lado de cá. Olha só. Observem. Para a gente encontrar a equação de uma circunferência,
circunferência, eu preciso conhecer as coordenadas do centro e a medida do raio. Se eu tiver as coordenadas do centro e a medida do raio, eu descubro a equação da circunferência. Bom, seguinte, eu quero encontrar lambda 1, né? Mas o centro de lambda 1 é o mesmo centro de lambda 2. Então, vamos lá. Lambda 2 tem a seguinte equação. x2 mais y2 menos 4x, ó, menos 8y, menos 29 igual a zero. Não é isso? Como é que eu acho o centro? Vocês se lembram que eu falei que o centro ele tem coordenadas m, n. Se lembra que eu falei desse tanto? Onde o m é igual a quê? Menos d sobre 4a. E o n é igual a quê? Menos e sobre 4a. Não foi que eu falei desse tanto? Então, bora lá. Lembre-se que o d é o coeficiente de x. Quem é o coeficiente de x aqui? Ó? Menos 4. Então, vai ser menos 4 sobre 4. O a é 1, né? O a é o coeficiente de x2. Estão lembrados? Então, aqui, ó, menos 4 dá 4, dividido por 4, vai ser 1. Certo? Aliás, 4A não, 2A, né? É isso que eu falei, gente? 2A, nada de 4A. Estou me lembrando do delta. 4AC, 2AC, 4AC, né? Gente, ó, só tenho 10 minutos de aula. Então, aqui é 2A. Então, menos 4 dividido por 2 vai dar 2, certo? E aqui, ó, menos E. O E é o coeficiente de Y. Estão lembrados? Então, é menos 8 sobre 2. 8 dividido por 2 é 4. Então, eu já conheço o centro. 2, 4. Certo? Conheço o centro que tem coordenadas 2 e 4. Tá bom? Agora, gente, observe. Eu poderia achar o raio usando aquela fórmula do raio, ou então observe o seguinte, ó. Determina a equação da circunferência concêntrica à circunferência e que passa pelo ponto 5, 8. Certo? Então, observe o seguinte. Olha aqui, eu vou fazer Vamos tentar calcular o raio da maneira tradicional, certo? O raio, como é que a gente acha o raio? Né? Uma fórmulazinha. O problema é que eu não tenho. Deixa eu ver. Eu acho que não vai dar, mas não vai dar para calcular por aí. Não vai dar. Mas observe o seguinte. O meu desenho é esse aqui, ó. Aqui as duas circunferências. Lambda 2, lambda 1. Eu quero encontrar a medida do raio da circunferência. Esse tamanho aqui, ó. Aqui é o centro. Eles têm o mesmo centro, né? Que é esse ponto aqui. E essa circunferência passa pelo ponto 5,8. Esse ponto 5,8 pertence à lambda 1. Então, vocês observam que se eu calcular a distância de C até P, eu tenho a medida do raio, não é verdade? Então, distância de C até P, que é a distância entre dois pontos, é igual à medida do raio. Então, bora, olha só. Distância de C até P, como é que é? X de P menos X de C. Estão lembrados que aqui é a distância entre dois pontos, ó. X de P menos X de C ao quadrado, mais Y de P menos Y de C ao quadrado, e isso igual ao raio, igual a R. Ora, vai ficar raiz de... Quanto é o X do ponto P, gente? O ponto P está aqui, ó, é 5. Menos o X do ponto C, é 2 ao quadrado. Mais Y do ponto P, ó, é 8. Menos Y do ponto C é 4 ao quadrado. E isso igual a R. Então, aqui vai ficar raiz de 5 menos 2 é 2 ao quadrado, 4. 8 menos 4 é 4 ao quadrado, 16. Igual a raio. Ou seja, raiz quadrada de 20 é igual ao raio. Certo? Jesus. Espera aí, viu? Ponto C é 2,4, certo? Ponto P é 5,8. 5,8, né? Ponto P está aqui, 5,8. Vamos ver se eu fiz direito. 5 menos 2, certo? 8 menos 4. 5 menos 2, vou ir aqui. 3 ao quadrado, 9. Tá vendo? Pressa inimiga da perfeição na matemática.
Então, se 25, raiz quadrada de 25 é R, implica que raio é 5. Então, se eu tenho o centro e tenho o raio, eu escrevo a equação da circunferência. Como é que é? Né? X menos M ao quadrado mais Y menos N ao quadrado igual a R ao quadrado. Né? Ó, essa aqui é a equação de lambda 1. Certo? Então, bora lá. Vou apagar o lado de cá. Lembrando, se terminar o tempo de nossa aula, vão fazendo as atividades online que eu estou passando, viu? Já passei algumas, certo? Fique de olho. Então, vai ficar x menos, ó, se lembra, aqui é o m, aqui é o n. Ó. X tem coordenadas mn, tá vendo? Então, x menos 2 ao quadrado, mais y menos, quem é o n? É 4 ao quadrado, igual a r ao quadrado, 5 ao quadrado. Então, eu tenho x menos 2 ao quadrado, mais y menos 4 ao quadrado, é igual a 25, equação reduzida da circunferência. Tá vendo? Ó? Se eu quisesse a geral, só era desenvolver isso aqui. Resolvida a questão. Bom? Quem estiver copiando, copie rápido. Alguém quer perguntar? Zac, Patrick, Alessia, Ana Beatriz. Certo? Arthur, Patrick. Estou na sala, né, gente? De boa. Tá de boa, Patrick? Infelizmente, estamos com poucos alunos aqui no aula, né, gente? No final do ano. Eu tenho 5 alunos aqui no aula. É muito mais do que isso. Aí o pessoal fica, professor, ajuda aí, faça alguma coisa. Aí não dá, né? Avisem a eles, por favor. Já marquei prova, data e já coloquei os conteúdos. Está tudo no grupo. E hoje eu estou concluindo o conteúdo do quarto bimestre. As aulas que virão serão aulas de exercícios de revisão. Então, serão aulas importantes que ninguém pode estar perdendo, não. Certo? Posso apagar esse lado de cá? Né? Então, entenderam que são circunferências concêntricas. Elas, claro que elas não têm o mesmo raio, né, gente? Elas têm apenas o mesmo centro. Diferente de ter o mesmo raio. Não tem. Concêntricas, o nome já está dizendo. 2. Vê se dá tempo de fazer o 2. O picadeiro de um círculo tem no plano cartesiano a forma de um círculo de equação igual a... Olha a equação. Lambda. x2 mais y2 menos 12x. O que mais? Menos 16y menos 300 igual a zero. É a equação de uma circunferência, certo? Isso é o picadeiro que tem a forma de um círculo. O palhaço acidentou-se com o fogo do malabarista e saiu desesperadamente do centro do picadeiro em linha reta em direção a um poço com água localizado no ponto 2432. Calcula a distância D percorrida pelo palhaço a partir do momento em que sai do picadeiro até quando ele chega ao poço. Está vendo como é interessante? Muito bem. Então, vamos encontrar o centro e o raio dessa circunferência, tá bom? Olha só. Como é que eu acho o centro? O centro é aquele ponto de coordenadas MN. Estão lembrados? Onde, como é que eu acho o M? É menos D sobre 2A. Vai ficar menos o D é o que está junto do 12. É menos 12. Sobre 2 vezes o A é o que está junto do X2, né? Menos 12 é 12. Dividido por 2 vai dar 6. Legal? Sem problema, né? E o N? O N é menos E sobre 2A. Então, vai ficar menos o E, o que está junto do Y. Quem é? Aqui a circunferência é menos 16. Então, é menos 16 sobre 2 vezes o A, que é 1. O A sempre está junto do X2. Então, eu tenho 16 dividido por 2, 8. Ou seja, coordenadas do centro, 6 e 8. Então, o centro está aqui. Certo? Vamos achar o raio dessa circunferência. Vamos achar o raio.
Ok? Então, olha, nós vimos que o raio é raiz quadrada de D2 mais E2 menos 4AF dividido por 2A. Não foi? Forma do raio? Então, o raio vai ser raiz de D. D é o que está junto do X. Quem é? Menos 12. Mais E é o que está junto do Y. Menos 16. Certo? Menos 4, o A é 1, e quem é o F é o termo independente, menos 300. Certo? Raiz quadrada desse negócio todinho. Tudo isso dividido por 2 vezes o A, que é 1. Gente, preste atenção, isso vai ser. Aqui é 144, aqui é 256. Quando você somar esses dois, dá 400. Mais 1.200. Então, vai ser raiz quadrada de 1.600 dividido por 2. Então, raiz quadrada de 1.600 é 40. Dividido por 2. Então, o raio vai ser de quanto? 20. Aí, observa uma coisa interessante, gente. Olha aqui uma coisa, viu? O palhaço acertou com fogo e saiu desesperadamente correndo em linha reta em direção ao poço